Shalom a todos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, Yeshua Mashiach, paz de Deus, paz e graça, e todas as graças e paz, todas as saudações cristãs que vocês conhecem. O importante agora é que eu vou falar a respeito de alguém que pode mudar a tua vida, pode mudar o teu ser, que pode transformar o íntimo do teu sentimento, da tua alma, da tua personalidade. Conhecimento de Deus em você, em mim, ele traz a esperança, traz a confiança, principalmente ele é a própria caridade. Conhecimento de Deus é conhecer a própria e a verdadeira caridade, certo? E sobre isso que vamos falar, caros irmãos. Para isso vamos ler no capítulo 3 do Evangelho de João, alguns versículos. Versículo 16 em diante. 3 de João, Evangelho, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Só até aqui. Amém. Irmãos e irmãs, aqui nós podemos ver o cumprimento daquilo que o Senhor Deus falou lá em Gênesis. Então a obra da salvação ela já começou para toda a humanidade, ela já deu início em Gênesis, em Bereshit, como fala em hebraico. Ela começou lá, já foi o início. Por quê? Porque através da criação que Deus fez com as suas próprias mãos, o homem, a mulher, enfim, coisas que Deus fez usando a palavra, e o ser humano ele tirou do pó da terra com as suas mãos e fez um boneco de barro, e assim, os irmãos, é bom ler lá em Gênesis, para nós não alongarmos muito o vídeo, porém, vocês já sabem, o homem, por transgredir a ordem de Deus, queria ou melhor, foi enganada, a mulher foi enganada pela serpente e comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, da ciência do bem e do mal. Por isso, irmãos, que hoje nós precisamos entender uma coisa, porque temos a Bíblia não é só para ser lida, a Bíblia é para ser estudada. Muitos são contra isso, mas eu posso provar para os irmãos. Porque quando você não sabe alguma coisa, é mais fácil você infringir no erro. Por exemplo, você está indo numa rodovia, um exemplo bem simples, e você não tem a sinalização ali, foi tirado, ou alguém tirou, ou você não viu, certo? Então você não sabe, você está entrando numa via de mão contrária, como diz aqui, ou para nós brasileiros, contra a mão, certo, irmão? E de repente você vê um carro que vem em sua direção, o que você vai fazer? Não tem para onde você ir, você vai se chocar, ou vai abardoar de frente com aquele outro automóvel. Por quê? Porque você não viu, ou não teve conhecimento daquilo que aquela rodovia era permitido fazer nela. Não era permitido transitar da forma que você estava transitando. Os irmãos me perdoem que eu estou tomando chá aqui porque estou um pouco resfriado, né? Então, irmãos, os irmãos observam uma coisa. Quando a gente conhece a sinalização da rodovia,
É mais fácil. Quando você tem, mesmo que você não conheça, quando você tem um GPS, eu me lembro que quando fui para Israel, eu e minha esposa e meu filho, o meu filho ele pegou o GPS e passou o GPS, colocou o mapa de Israel dentro do GPS. Aí nós tínhamos facilidade de transitar com o veículo, porque quando nós íamos para algum lugar, nós colocávamos o nome da rodovia, do lugar, e o GPS nos levava no lugar que nós queríamos ir. Então, irmãos, nós temos um GPS também espiritualmente. Se chama Sagradas Escrituras. E se nós observarmos, aqui dentro desse sagrado livro já tem tudo para a salvação da nossa alma. Mas não basta apenas nós lermos. Às vezes temos que estudar. Às vezes não. Sempre devemos estudar. Por quê? Porque o nosso conhecimento, irmãos, nosso limite é muito pequeno. As coisas de Deus, mesmo que você estude uma coisa agora, não é para você dizer assim, não, isso aqui vai ser sempre assim, porque a palavra de Deus ela é multiforme. Aquilo que você está lendo e estudando é apenas para o teu conhecimento literal, para que você tenha uma forma de abranger algum assunto que lhe for perguntado dentro daquilo que está escrito, compreende? Mas existe um outro lado, que é o lado espiritual, que é a Bíblia espiritual, que é a Bíblia, que é a Escritura, que traz para nós a espiritualidade, que traz para nós, dentro daquilo que está escrito, o conhecimento mais profundo, como um mergulhador. Determinado mergulhador tem um equipamento de mergulho, mas ele mergulha, mas tem uma profundidade que ele não consegue, por causa da pressão, dependendo do equipamento que ele está usando. Então, isso eu digo dependendo do equipamento, mas se ele estiver com outro tipo de equipamento de tecnologia mais alta, mais moderna, às vezes ele consegue se aprofundar mais. Então aquele que estuda, que busca o conhecimento dentro das Escrituras Sagradas, ele adquire mais conhecimento e mais condições de que Deus possa fazê-lo mergulhar mais na ciência de Deus. Porque Deus, muitos falam, Deus é um ser. Irmão, eu quero dizer para vocês que o que é ser é criado. Deus não é criado por ninguém. Deus é Deus. O que é Deus? Quem é Deus? Ele é um ser. Mas quem criou ele? Por isso nós temos que saber que aquela parte que quando Deus falou com Moisés, ali em Êxodo, no capítulo, deixa eu me dar uma olhadinha aqui para mim não errar, porque às vezes eu não tenho todos os capítulos, como eu hoje mesmo eu não me preparei nada, irmão. Tem vezes que eu leio o texto, quer dizer, eu já li esse texto várias vezes, já estudei sobre ele, mas eu quero dizer assim, para a pregação, eu vim aqui na comunhão só e pronto, irmão, entendeu? Eu vim na comunhão e estou fazendo o que Deus está me fazendo sentir, não é? E estou contente, porque eu gosto de falar das coisas de Deus. Tem gente que reclama, às vezes, que meus vídeos ficam muito longos, né? Sei que meu canal, às vezes, não é nem muito visto por causa disso. E meus vídeos, eu vou contar, vocês ficam até... Tem irmãos que já reclamaram. Eu sei que são inscritos. Mas dizem que eu devo fazer vídeos menores. Mas como é que eu vou fazer um vídeo, irmão, menor com assuntos tão maravilhosos como esses que estão dentro das Escrituras Sagradas? Eu amo a Escritura, eu amo a Palavra de Deus. Eu amo Elohim, eu amo Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, né? Posso não ter a mesma compreensão, porque todos nós, irmãos, dentro da Escritura, por mais que você estude, dedique, todo dia, você pode todo dia estudar o mesmo capítulo e você vai aprender alguma coisa nova. Ou pode ler, né? Porque você pode dizer, mas estudar a Bíblia, mas como? Estudar a Bíblia, irmão, por que não pode? Examinar as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Examinar quer dizer estudar. Né? Então você vê lá, irmãos, está escrito, quando Deus falou com Moisés, irmão, olha que coisa linda, irmão. Só que aqui, na nossa Bíblia que nós usamos, eu uso qualquer Bíblia, irmão. Pode ser essa que eu estou usando agora, de João Ferreira de Almeida, certo?
João Ferreira de Almeida, mas também tem uma de King James, tem outra aqui, Bíblia de Estudo, entende, irmãos? Então, tem várias Bíblias que Deus me dá graça de usar, certo, irmãos? Então, quando Moisés, no capítulo 3 de Êxodo, quando Deus vai falar com Moisés no meio de uma sarça, na nossa Bíblia, na nossa tradução latina, na nossa tradução aqui do nosso ocidental, vamos dizer assim, da forma que nós entendemos, da forma que, eu vou falar aqui de João Ferreira de Almeida, da forma que ele falou, irmãos, no versículo 6, ou melhor, no versículo 5, o Senhor disse para Moisés, quando ele quis te chegar, ele disse, não te chegues para cá, tira os teus sapatos, porque Moisés viu uma sarça que ardia e não se consumia. Ele estava lá no monte, né, no Monte Horebe, onde a sarça ardia e não se consumia. Aí o Senhor chegou para ele e disse, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto. E está aqui dizendo, irmãos, bem claro, que Moisés perguntou, Senhor, no versículo, vamos pular aqui para o versículo 13. Então disse Moisés, eis que, quando vier os filhos de Israel, e disser, quando vier os filhos de Israel, eles disseram, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? O que eu lhes direi? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Está escrito aqui, né? Eu sou. Certo, irmãos? Mas se você for pegar na tradução original, da hebraica, não existe essa palavra, eu sou. Eu sou o que sou. Você vai encontrar escrito assim. Pode perguntar aí para um professor, que ele vai explicar. Lá está escrito assim, eu serei o que serei. Porque o Senhor não é um ser. Ele sempre foi. Ele sempre será. Ninguém criou Deus. Deus é um mistério. Deus é o tudo. Deus é Deus. Não tem como explicar. A explicação é inexplicável. A soberania de Deus. É inexplicável a ciência de Deus. Então, quando a serpente tentou Eva, logo ela pensou, eu vou conhecer tudo sobre Deus. E ela fez o que não devia. E tendo conhecimento do bem e do mal, o homem aplicou-se para o lado do mal. Assim também somos nós. Nós, tendo conhecimento das Sagradas Escrituras, nos aprofundando, nós temos que utilizar isso para o lado do bem. Porque a Escritura vem para nos abençoar. A palavra de Deus vem para nos abençoar. E qual é o lado do bem? Está aqui, ó. O lado do bem está aqui. Olha o que nós acabamos de ler. O lado do bem é o lado do amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu unigênito Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o lado do bem. O lado do bem e o lado do mal. Só existem dois lados, o do bem e o do mal. Não tem meio termo. Se você é do bem, você vai fazer o bem. Se você é do mal, você vai praticar o mal. Mas existem aqueles que parecem ser do bem, mas praticam aquilo que não é bom e dizem ser do bem. Tem aqueles que se dizem cristãos, mas não têm obras, não têm manifestações de cristão. Nós não somos salvos pelas obras, mas sim pela fé. Mas eu quero dizer assim, no sentido, a sua forma de vida, a sua razão de se manifestar dentro de uma igreja, não é porque ele quer a salvação ou porque ele quer o bem, é porque ele quer uma promoção, ele quer poder, quer ser conhecido, quer ser famoso. E muitas das vezes ele fala, você pergunta, você é cristão? Sou. Você crê em Jesus Cristo? Creio. Mas ele crê por quê? Porque ele quer ter um compromisso, porque ele quer ter um compromisso com a denominação aonde ele vai, porque ele quer ser famoso através do conhecimento que ele tem, quer ser famoso porque já alcançou uma certa facilidade de
se pronunciar diante do povo. Então ele não é um cristão verdadeiro. Ele não é um verdadeiro cristão. Ele é uma pessoa que está querendo usar a própria palavra de Deus para se colocar como um objeto de atração. Está entendendo? E nós não podemos ser nós que atraímos o povo, mas o Senhor Jesus Cristo que tem que atrair o povo. Não somos nós somos apenas porta-vozes da palavra. Eu não posso atrair o povo após a minha pessoa. Eu tenho que encaminhar o povo a Jesus Cristo. Mesmo que o povo me procure, ou goste de mim, ou me queira bem, todavia, irmãos, não cabe a mim glória alguma. Eu não sou nada. Por mais que Deus me dê algum conhecimento, que eu não vou falar da onde, nem porquê, eu não quero nenhuma glória humana. Precisamos, às vezes, de alguma ajuda? Precisamos. Por que não? Ah, mas você está na Europa, vai precisar de ajuda? Você está totalmente equivocado. Hoje, nós vivemos numa era, irmãos, em que nós estamos já vivendo os acontecimentos dos últimos dias, do globalismo. E a intenção do inimigo é destruir esta comunhão que nós deveríamos ter uns com os outros. Nós não deveríamos ser de uma denominação e não ter comunhão com a outra. Ao contrário, deveríamos sermos uma família só. Mas hoje você vai numa denominação, não tem como você se unir a ela, porque ela aderiu o mal e diz que está fazendo bem. Porque uma árvore, irmão, presta bem atenção, uma árvore, ali não está falando que tem duas árvores, tem uma árvore só. Mas só que ela produzia a ciência do bem e do mal. E muitos que sabem disso, aplicam o mal que sai da ciência do bem e do mal. Poderiam usar o bem, mas só usam o mal. Por quê? Porque não conhecem a árvore da vida, que é Jesus Cristo. Então, usando o mal, o que ele faz? Ele cria coisas para si próprio se promover, heresias, coisas que não estão escritas, falam coisas que não são de acordo à palavra de Deus, enquanto, como eu disse, né? Como eu posso dizer que Deus é um ser? Deus, para mim, ele é Deus. Eu às vezes tenho que falar para alguém que não dá para explicar quem é Deus. Deus é um ser superior que manda em tudo, que governa tudo. Tudo bem, eu não tenho outro jeito de explicar para a pessoa, mas se eu for entrar na profundidade do que eu conheço, do que eu entendo, eu não vejo Deus como um ser, eu vejo Deus como Deus. Eu não tenho como colocar ele na categoria de ser. Por quê? Porque ele sempre foi e sempre será. Eu sou um ser, porque eu parti de um zero e alguém me criou. Então eu sou um ser. Aquilo que é ser é porque foi criado. Certo? Mas Deus não foi criado. Deus é criador, Deus é criativo. Deus é o tudo. Ele fez o tudo. E o que é o tudo? Você sabe me dizer o que é o tudo? As estrelas, o céu, a lua e tal, mas chega um momento que você não sabe mais nada, porque o universo é infinito. Para você, para mim, olhando com os meus olhos humanos, o universo parece infinito. Para os astrônomos, para os cientistas, o universo parece infinito, porque eles não conhecem ainda, não foram abertos os seus olhos espirituais para entender que o universo não é infinito, ele teve um começo. Ele teve um começo. Deus criou o universo. E se Deus criou o que não era criado, Deus começou e terminou. E o que se termina não é infinito. Deus não terminou o infinito, porque o infinito não tem fim. Terminar é acabar alguma coisa. Então o que Deus fez? Deus conhece o tamanho do universo. Dá para entender? É complicado. Por isso que não adianta, irmãos, a gente discutir com pessoas que não vão... Eles não vão alcançar esse conhecimento se não orar. Por isso que tem que estudar, meditar, pedir a Adonai Elohim a iluminação, para pedir para despertar no nosso DNA a ciência do seu espírito,
Que nem eu escutei esses dias. Eu falava sempre que eu estou estudando hebraico. Eu aprendi uma coisa com uma professora esses dias. Nós não estudamos hebraico. Nós não estudamos, nós despertamos o hebraico que está dentro de nós. Porque nós fomos feitos pelas palavras que saíam da boca de Deus. E no momento que ele falava, provavelmente, se nós formos olhar em orações milenares, né, como a Ana Berroa e outras, nós vamos ver que nós fomos compostos e cada letra, até mesmo de Bereshit, ali em Gênesis, nós vamos ver que cada letra daquela vai corresponder a alguma coisa da vida humana. Nós falar em Aleph, nós vamos falar em Deus. A letra Aleph, que é a primeira letra que está lá no alfabeto. Nós vamos falar em Deus, por quê? Mas é uma letra. Que letra que é a Aleph? Ela não tem sentido, ela não tem começo, ela não tem fim, ela não tem significativo se ela não tiver uns pontinhos lá dos maçoretas embaixo. Mas ela quer dizer Adonai Errad. Adonai é um. Então nós não entendemos os segredos e os mistérios de Deus se nós não orarmos. Se nós não buscarmos, se nós não clamarmos. E a maior riqueza que nós já encontramos, que nós podemos dizer que temos, é conhecer por misericórdia, por amor, que o Senhor sempre será o que Ele sempre foi. E o que Ele falou, Ele sempre cumpriu. Ele disse lá em Gênesis, que do ventre da virgem nascerá o varão que vai esmagar a cabeça da serpente. E cumpriu. Nasceu nosso Senhor Jesus Cristo, o Yeshua HaMashiach. E este que nasceu venceu a serpente, porque ele morreu e ressuscitou. Então nós agora estamos vivendo num outro patamar espiritual, num outro universo espiritual. Nós estamos vivendo na Terra, num mundo onde nós temos que enfrentar o dia a dia. E cada coisa que passa sobre nós tem algum sentido. E nós, se nós nos aproximarmos de Deus através da oração, da dedicação, da leitura, porque nós não somos santos, somos todos pecadores. Mas Deus, Ele tem amor por nós. Não pela nossa idoneidade, não, ou porque nós somos melhor, um santinho, nada disso, irmão. Ah, meu Deus me ama porque eu uso véu. Deus me ama porque eu saldo com ósculo santo. Deus me ama é porque eu estou dentro de uma doutrina que... Nada disso. Deus te ama porque o teu coração tem fome da presença de Deus. E quem tem fome, espiritualmente eu falei o coração, né? E quem tem fome da presença de Deus, o amor de Deus, Deus conhece. Quando você tem fome daquilo que é dele. Então não é preciso você às vezes estar... Esses dias eu vi um vídeo aí de uma irmã chorando porque a igreja que ela vai, parece que ia fechar. Ela falou, fecharam a minha comum, não sei o quê. Irmão, eu vou explicar uma coisa, negócio de comum também, que é bom explicar aqui. É por isso que meus vídeos ficam longos, irmão. Esse assunto de comum, isso aí é invenção humana. Mas como? Irmãos, presta atenção. Quando Paulo falou esse discurso, essa pregação, ele estava pregando... Pega lá onde está escrito isso. Está escrito em aos Hebreus. Aos Hebreus. Vamos ver o capítulo para que você não se perca. Vai que às vezes você não tem costume de ler a Bíblia, então vou ver aqui. Como eu não tinha hoje nada assim na minha mente, somente tinha orado. Claro que eu tenho lido a Bíblia, estudado, buscado a Deus por misericórdia, não sou nada. Eu acho que nunca nós falamos, nós nunca fizemos nada muito. Nunca nós fazemos nada muito, irmão. Mas sempre fazemos pouco. Porque nós não temos condição de fazer o muito. Isso aí é bem claro, irmãos. Né? Onde que está escrito em aos Hebreus. Eu já estou aqui em Santiago. Glória a Deus nas alturas. Eu não estou encontrando, irmãos. Mas depois eu coloco aí em cima. Nessa parte eu vou colocar escrito em cima no vídeo, irmãos, tá? Porque quando Paulo disse, eu sei o versículo, eu vou falar o versículo, porque senão vai demorar muito, irmãos. Quando eu estou já bem preparado assim para mim ler, o que eu faço? Eu deixo marcado, às vezes eu deixo até um papelzinho marcado para mim não esquecer. Mas hoje, como foi uma coisa assim, eu estava ali na comunhão, eu ia sair até para ir num lugar para orar, irmão. No entanto,
eu na comunhão, senti, né, de ficar aqui em casa e gravar, certo, irmão? Então, nós percebemos que Paulo, ele estava escrevendo essa parte do comum, irmão, ele estava escrevendo, e isso está escrito na Bíblia, na nossa Bíblia, João Ferreira de Almeida ainda, né? Ele falava com os hebreus, está aqui, ó, aos hebreus. Então o público que ele falava era judeu, era hebreu. E como é que o hebreu, o judeu, servia a Deus? Ele tinha lá as suas formas, seus sacrifícios. Então Paulo explicou para eles sobre os sacrifícios, sobre os sacrifícios de Cristo, né? Enfim, como que era, que deveria se servir a Deus, que não precisava mais se circuncidar, enfim. É claro que existiam os 10 mandamentos, tinha coisas que tinham que se cumprir, não podia, a lei de Deus não pode se abandonar, embora o Senhor é o Senhor do sábado, mas quem salva é Jesus Cristo, mas tem coisas que temos que fazer. Porém, não era por sacrifícios, por holocaustos, porque Cristo já havia sido crucificado, irmãos, Cristo já havia sido dado a sua vida, aniquilado o pecado, porque Ele mesmo foi o sacrifício que foi entregue por nós. Então, conforme ele ia explicando, irmãos, muitos creram. Muitos creram. E não era a igreja que se chamava, era a comunidade, irmão. Era comunidades judaicas. Por isso que Paulo, irmãos, muitas das vezes, Paulo era cristão e ele precisou, irmãos, se circuncidar. Ele circuncidou também Timóteo. Salvo erro, ou Tiago ou Timóteo, agora não me lembro. Mas que Timóteo se circuncidou. Mas eles já eram crentes, já não precisavam se circuncidar, mas eles precisavam entrar na sinagoga. E como eles precisavam entrar na sinagoga judaica, ortodoxa, eles tinham que estar circuncidados para não mentir, irmãos. Senão eles poderiam até entrar, mas de repente não poderiam ter liberdade para falar nada. Então eles se circuncidaram por uma necessidade diferente, para poder pregar. Por isso que Paulo falou, nós temos que fazer grego para ganhar os gregos, judeus para ganhar os judeus e assim por diante, entendeu, irmão? Romano para ganhar o romano e vai embora. Senão não conseguia, irmão. Tinha que ter uma estratégia para poder entrar no meio. É que nem uma guerra. Espiritualmente é igual uma guerra. Tem que ter uma estratégia para entrar no campo do inimigo. Certo é que, para mim não perder a guia aqui, irmão, quando ele falou para os hebreus, não deixai a vossa comum congregação como é costume de alguns. A palavra congregação quer dizer reunião. Então tinha muitos hebreus que começaram a ir se reunir com outros hebreus que ainda se circuncidavam, que ainda estavam achando que precisavam oferecer algum holocausto, por certo. Então quando Paulo chegou, se você pegar a outra Bíblia que eu tenho aqui, vai estar escrito diferente, vai estar escrito assim, não deixai a vossa comum reunião, como é costume de alguns. Então, muita denominação fala que comum é porque é aquela igreja que você congrega, você não pode ir na outra. Peraí, irmão. Se a outra é da mesma doutrina, se a outra é da mesma fé, ela faz parte da mesma comunhão. Isso daí foi coisa inventada pelo líder da tua denominação, sabe para quê? Para poder você ficar ali, para a coleta que você dá, ficar ali. Você não está entendendo. Porque você serve a Deus em qualquer lugar. Porque se não fosse assim, o Senhor Jesus não teria dito lá em 4 de João para aquela mulher que estava no poço de Jacó e disse, quando ela disse, Senhor, os samaritanos nos dizem que nós temos que adorar no monte. Os judeus dizem que nós temos que adorar lá em Jerusalém. Onde que nós devemos adorar? O Senhor Jesus disse para ela, mulher, é chegada a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então se você não tem essa consciência e conseguir adorar o Pai em espírito e em verdade, você só consegue adorar o Pai dentro de 4 paredes que denominamos igreja, que na verdade a igreja somos nós. A palavra ecclesia, dela vem do latim, ou melhor do grego, que queria dizer reuniões, até reuniões políticas chamavam de igreja. Mas depois, quando entrou o cristianismo em Roma, assim por diante, um cristianismo paganizado, colocaram o nome de igreja, tudo bem. Aí você pega as Bíblias de hoje, você vê escrito igreja. Mas se você pegar uma Bíblia judaica, você vai ver escrito comunidade. Você está entendendo?
Mas tudo bem, irmão, nós somos a igreja, nós somos a comunidade, nós fazemos parte, nós somos a reunião quando nos reunimos e nós estamos sempre reunidos. O cristão verdadeiro, irmão, ele não precisa estar reunido para estar reunido. Quando ele está em comunhão com Deus, ele já está reunido em Cristo. Como você pode me dizer isso? Eu estou só aqui, ó, dentro dessa sala gravando, mas eu me sinto reunido. Mas com quem? Eu sinto que Deus está aqui comigo, eu sinto que o Espírito de Deus me visita, eu sinto que tem anjos aqui. Então eu estou reunido com seres divinos, com seres espirituais que você não consegue, nem eu não consigo ver. Então eu sinto que isso que eu estou fazendo agora, eu sinto que eu estou fazendo para Deus, não é para ficar parecendo eu falar aqui. Quando você escuta eu falar, você tem que pensar não em mim, eu não sou nada, você tem que pensar naquilo que você está ouvindo, se procede ou não procede. E deve pegar a tua Bíblia e examinar. Você tem o direito de examinar, porque eu posso errar. Agora, quando você vê um líder que começa a não ter paciência, não aceita dizer que ele está errado, como eu vi esses de uma gravação aí, isso é uma coisa que dá dó, irmão, é inadmissível. A pessoa não demonstra aquilo que ela prega. Nós temos que demonstrar o que nós pregamos. Às vezes nós temos que ser duro. Por que não? Porque também não vamos ficar aqui, não vamos ficar só alisando, não. Mas tem hora que a gente tem que sempre, a maioria das vezes, é demonstrar o que Cristo nos ensinou. Então, irmão, para concluir, Jesus Cristo ama a tua alma. Ele ama a minha alma. O amor dele é infinito. Ele conhece tudo. Ele sabe tudo. A teu respeito, ao meu respeito. Você pensa que quando ele nos tirar daqui, nos colocar lá no novo céu, na nova terra, será que não terá alguma coisa para nós fazermos lá, irmão? Além, já vai ser bom demais estar lá, pelo amor de Deus. Quem que não vai querer estar, né? Porque esse céu que nós vemos hoje, essa terra que hoje nós vemos, ela se desfará, está escrito aqui em São Pedro, capítulo, salvo erro, segundo São Pedro, capítulo 3. Depois vocês conferem lá, se não é. Esse céu que hoje vemos, essa terra que hoje vemos, se enrolará como uma folha de jornal, onde os elementos ardentes se fundirão, e há de perecer todas as coisas, e enfim. Então, todo esse planeta Terra, que nós estamos vendo contaminado pelo pecado, pelo mal que o homem adquiriu por conhecer a ciência do bem e do mal, e ao invés de buscar o lado da ciência do bem, ele procurou o lado da ciência do mal. Por isso, irmãos, nós temos que entender uma coisa. Ficar do lado do bem sempre vai dar vantagem. Sempre vai ser melhor. Embora muitas das vezes você vai ser mais perseguido, mais odiado, mais invejado, mais caluniado, mais desprezado. Muitos vão dizer que você é pecador, que você é isso, que você não presta, que você não vale nada porque você está do lado do bem. Você pode perceber que quando alguém... O que está acontecendo no mundo agora? Tudo que é mal está sendo aprovado. Matar crianças dentro de um ventre. Tirar o direito da pessoa de viver. Ah, mas está com morte cerebral, nós vamos fazer eutanásia. Não creem mais no milagre. Não acreditam realmente em Cristo. Porque a pessoa pode estar apagada, morta ali, irmão, há tempo. E se o Senhor quiser, Deus devolve a vida para ela, irmão. Mas como não há crença, não há crença, e não tem fé, como que vai alcançar alguma coisa? Aí outro vai, ora para Deus ajudar o país, ajudar não sei o quê, mas só vai orar naquela hora, faz um sacrifício tamanho naquela hora, fica lá na frente não sei da onde, chove, cai chuva, fica lá e não sai, e dá tudo errado. Mas por quê? Alguma coisa tem. Deus não ouviu? Ouviu, mas Deus não quis, porque Deus não aceitou aquilo. Porque Deus falou, peraí, vocês só querem me buscar quando está tudo apertado, quando está tudo arrebentado. Agora na hora que eu estou aqui esperando um louvor, não vejo nada. Aí vocês vão lá para o carnaval, vocês vão lá para não sei para onde. Eu não tenho nada contra, irmão. Cada um vai para onde quiser. Quem quiser ir para o céu que vá, quem quiser ir para o inferno, está a porta aberta. Eu não estou aqui pregando inferno, eu estou pregando Jesus Cristo. Mas cada um vai para onde quiser. Se Deus não está obrigando ninguém, eu vou obrigar. Só que eu tenho que te falar uma coisa. Você vai escolher aquilo que você vai colher. Agora você lutou pela liberdade daquilo que você queria ter. Na tua pátria, na tua nação. E de repente agora você vai lá dar oferenda para aquele que você diz que não. Ah, mas isso é cultura. Hoje o pecado
mudou de nome, agora virou cultura. Eu acredito na cultura, eu também gosto da cultura. Mas muitas vezes tem coisas que o espírito das trevas se maquiou em cultura para enganar o povo. Então tenhamos cuidado, irmão. Esses dias apareceu lá no Brasil um quadro, uma apresentação, eu não vou falar o que foi, porque eles me cortam o canal aqui, e diziam que era cultura. Uma criança olhando lá um ser, né, daquela maneira que você já sabe, e diziam que aquilo era cultura. Aquilo não passava de uma imundície de pecado para levar um coitado de uma criança que ainda é pequenininha, que não tem uma mentalidade firmada, por um caminho, como é que eu posso dizer assim, maestrando a mente daquela criança, ministrando a mente daquela criança, para que quando ela crescer, ela achar que aquilo é normal. Quem é culpado disso? Se eu for falar de quem é culpado, irmão, mesmo, eles mandam me prender. Então eu vou dizer que o culpado é o Satanás, irmão. E os pais cuidem dos seus filhos e cuidado. Muito cuidado, muito zelo, muito amor. Não jogue ninguém fora. Não jogue ninguém fora. Ontem eu escutei um vídeo de uma irmã que me mandou, de um pregador que entregou 2 jovens. E fez questão de entregar, porque elas estavam fazendo uma coisa que não devia. Mas entregou em plenário, foi errado. Ainda o outro disse que viu um anjo apagar o nome dela no livro da vida. Irmão, que cabimento que tem? Você acha que Deus, irmão, presta bem atenção. Deus é que nem escriturário. Ele fica lá no céu, manda, tem um anjo que escreve o nome do fulano aí. Agora apaga. Não, ele se arrependeu, escreve de novo. Pera aí, irmão. Não vamos levar as coisas de Deus com brincadeira. O que nós não entendemos, vamos deixar quieto. Agora ficou arrependido, foi lá querer dizer que estava arrependido, que não dorme nem direito, que não sei o quê. Quer dizer, enfim, pregou, jogou todo mundo fora e agora... E eu vou dizer que elas vão para o inferno? Eu não posso, irmão, porque daqui a pouco elas se arrependem mesmo, se arrependem, vê até os maridos se converterem e Deus salva elas e o pregador vai ficar. Deus que tenha misericórdia dele, que eu não quero que ele fique de jeito nenhum, irmão, de jeito nenhum. Eu gosto desse irmão, quero muito bem ele, mas estou falando a respeito da realidade da palavra de Deus. Nós temos que usar a misericórdia em todo o tempo. Mesmo que você está vendo que a pessoa não tem mais jeito, usa de misericórdia com ela. Porque não sou eu que vou julgá-la. Não sou eu que vou dar... O meu veredito não vai adiantar nada. Agora, se eu usar de misericórdia, eu estou dentro daquilo que Cristo ensinou. Agora, se ele achar que não tem que dar misericórdia, eu estou junto com ele naquilo que ele decidir. Para mim, eu não sou nada para me dar palpite para o Senhor, tá entendendo? Então a única coisa que eu tenho que dizer é que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu unigênito Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Por isso você, jovem, que pensa que não tem mais a salvação, que Deus não te ama mais, porque isso, porque aquilo, não pense assim não. Mude de pensamento. Você pensando assim, você está deixando o teu inimigo criar corpo dentro do teu sentimento. E daqui a pouco você faz uma loucura. Por que muitos se suicidam? Porque deixam o mal criar corpo. Não deixe o mal criar corpo dentro do teu espírito, mas que a força do espírito do bem, da ciência do bem, crie uma energia espiritual dentro de você, uma virtude espiritual, e que isso possa ser expurgado de dentro de você, e a misericórdia de Deus possa te alcançar, e que você possa encontrar verdadeiramente o perdão em Cristo Jesus para a salvação da tua alma. Deus abençoe a todos. Amém. Amo vocês e shalom.